Lembrar de pegar água, a gente vai fazer a fluidificação, tá bom? Eu estou seguindo aqui o horário do celular, aqui está 18h59, então está faltando, na realidade, um pouco menos de 1 minuto. Então, durante a prece, nós vamos fazer a fluidificação da água. Então, quem puder, pega um copinho de água, uma garrafinha, uma jarra, o que for, tiver mais fácil, e deixa perto. Na hora da prece, que já vai ser daqui a pouquinho, a gente vai fazer a fluidificação da água, porque na fluidificação da água, não só os nossos fluidos, que são mais materiais e mais densos, são utilizados, como também os fluidos espirituais do mentor que participa conosco dessa atividade. Então, boa noite, Leilani. Então, por isso... Boa noite. Deixar o copinho de água, viu, Leilani? Pega o seu copinho de água, ou a garrafinha. Tá bom. Muito bem. Hoje nós vamos estar estudando um tema que é um capítulo 11 do Livro dos Espíritos, que é a Lei de Liberdade. Então, em cada aula dessa daqui, a gente está estudando um capítulo inteiro do Livro dos Espíritos. E hoje o tema é Lei de Liberdade. Dentro do tema Lei de Liberdade, nós temos vários itens, sendo eles, na parte A, liberdade natural e a escravidão, não é? Liberdade de pensamento e de consciência, livre-arbítrio e fatalidade, conhecimento do futuro. Então, esses assuntos todos estão dentro do tema central, que é a Lei de Liberdade. E, por fim, nós vamos, na parte B, também estar abordando o assunto missão do homem inteligente. Esse assunto ele está mais na parte do Evangelho segundo o Espiritismo, mas também em O Livro dos Espíritos. Bom, então a gente vai para a prece, porque o tempo voa, já são 19h02. Pegando então o nosso copinho. Quem não está com o copo, tiver com a água, para deixar aliás, quem tiver com a jarrinha ou mesmo com a garrafa, deixa perto e faça assim aquela imposição de mão assim, ou pode ser assim, eu costumo fazer assim, fica mais fácil, mas pode ser assim também, direcionando a emanação de fluidos para o copinho de água, ou a jarra, ou então a garrafa. Então, vamos agora fazer a prece, vamos fechar os nossos olhos, fazendo a imposição de mãos na direção do nosso copo de água, a garrafa ou jarra, e vamos então assim, tranquilizando os nossos pensamentos, elevando o pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo ao mentor amigo, os espíritos que fazem presentes, da mesma maneira, pedindo ao mentor amigo que igualmente nos auxilie na fluidificação da água, para que essa água seja convertida em alimento medicamentoso para a nossa saúde física. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muita paz e muita luz. Gratidão. Podemos abrir os olhos. E eu já estou tomando aqui a minha água, que já está fluidificada. Então, gente, desligar aqui a música. Você sabe que eu deixo essa música aqui? É uma música espiritual, né? De meditação. E, para dizer a verdade, de manhã eu ligo aqui no meu escritório, onde eu estou aqui em casa, eu ligo num volume razoável, né? Não muito alto e tal, mas fica o dia inteiro, fica tocando aí, porque o computador fica ligado o dia inteiro, não tem problema. Então fica nessa música e ela vai para os demais ambientes da casa, mas vai suave, não incomoda nem nada. E, gente, vários espíritos, dá para sentir a vibração, ficam aqui. Aqui virou um ponto, um point, vamos dizer assim,
dos espíritos que vêm aqui aproveitar da vibração da música, que fica o dia inteiro. Aqui atrás vocês estão vendo, é um quadro do Cristo, né? E o Cristo apoiando a bandeira do Brasil, porque o Brasil é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Então, nessa bandeira, e o Cristo é sobre ela, nós estamos querendo significar que a pátria do Evangelho, escolhida por Deus e pelo Cristo, está sob os auspícios do Senhor, né? E o governador espiritual do Brasil é o Espírito Ismael, mas está sob o comando do Cristo, não é? Bom, então nós vamos agora começar a abordar e a estudar um assunto, lei de liberdade. Então, dentro desses tópicos do Livro dos Espíritos, que nós estamos estudando os capítulos dele, um deles é a lei de liberdade. Significa que uma das leis ou subramificações da lei suprema, que vamos dizer seria a carta magna de um país, que no caso seria a Constituição Federal, que é a maior lei de todas, né? É a lei das leis. Então, a lei das leis espirituais, que é a lei do amor, e aí a lei do amor, ela tem ramificações. Uma dessas ramificações é a lei de liberdade, que tem, na sua base, a lei do amor, que é a maior de todas as leis, porque Jesus, inclusive, nos ensinou isso quando foi questionado. Que diz assim, a maior de todas as leis e os profetas é a lei do amor. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É a lei do amor. Bom, então, a lei de liberdade é uma lei divina, uma lei de Deus. É uma lei que rege, portanto, não somente nossas vidas, o nosso mundo, na nossa dimensão física, quanto nas demais outras dimensões espirituais. Isso diz. E não só isso. Sendo uma lei divina, ela rege toda a criação de Deus. E, de consequência, todo o universo infinito. Bom, então, tudo o que for contrário... Mas, meu Deus do céu, está me vindo uma ligação aqui, está insistindo, eu não vou atender, não, porque senão vai atrapalhar a gente aqui. Deve ser uma encomenda que eu fiz de um remédio do meu cachorrinho, mas não dá para atender agora, deixa que não dá. A não ser que ele toque na porta, eu tenho que parar um pouquinho para ele atender a entrega, que já veio hoje e não tinha ninguém, e o homem ficou meio assim, né? Vamos em frente. Portanto, a lei divina é a lei de liberdade. Então, o que for contrário à lei de liberdade, infringe essa lei. Então, vamos lá. O que Jesus nos ensinou? Ele diz assim, não façais ao outro o que não quereis que o outro vos faça. Então, o que nós não queremos que ninguém faça contra nós, nós não devemos fazer para o outro. É bem simples, é um modo de conduta que vai nos nortear, que vai nortear a nossa vida. Porque os espíritos puros não precisam disso. Essas leis divinas, elas são naturalmente observadas pelos espíritos puros. Mas, como nós somos ainda espíritos imperfeitos, acontece de a gente infringi-las. A gente não vive conforme as leis aí. Nós somos tais quais aquelas crianças indisciplinadas que é preciso colocar estampado na nossa frente a lei para a gente seguir. E ainda colocar lá. Se não fizer, tem essa consequência. Esse que é o ponto. Por via de consequência, Jesus nos ensinou e nos trouxe um parâmetro para nortear a nossa conduta para a gente não errar. Ou errar o mínimo possível. Qual que ele disse? O que foi que ele falou? Olha, você não faz para o outro o que você não quer que faça para você. Nós não vamos querer que ninguém faça nada de mal para nós. É claro. Ora, se nós não queremos que o outro faça nada de mal para nós, nós também não devemos fazer para o outro. Por quê? Porque, gente, tem outras leis que vigem em consonância com essa lei. É um conjunto de leis, não é uma lei só. Você tem a base, que é a lei do amor, e tem várias ramificações. Todas elas estão trabalhando em conjunto. Então, se infringe uma, tem um revés, uma consequência contra nós.
Então é por isso que Jesus já falou, olha, é fácil seguir essa lei aqui. É só você não fazer para o outro nada que você não queira que o outro faça para você, e está tudo bem, né? Então, você quer ser tratado com gentileza? Trate os outros com gentileza. Olha como é simples. Você quer que os outros sorriem para você quando alguém te encontra no elevador, né? Só entra lá de cara amarrada. Você sorria para a pessoa. E aí você vai verificar que vai haver espontaneamente, não é, alguém sorrindo para você. Porque é uma coisa natural. Quando você, exemplo, está na casa espírita, e aí alguém lá da casa espírita, que é o responsável lá, fala para você, olha, você me faz um favor, fica aqui na porta da casa espírita, na recepção, para você recepcionar os frequentadores, que eu não tenho ninguém para fazer isso agora, que eu estou aqui atarefado. Você faz esse favor, fica aqui na frente recepcionando as pessoas, tá bom? Tá bom. E aí você chega e fica lá na frente. Aí vem uma pessoa, né? Às vezes é uma pessoa que teve problema na casa, ou é a primeira vez que ela vem, é uma pessoa que tem medo de entrar ali, porque falaram para ela que ali é macumba, não sei o quê, e a pessoa fica com medo, não entra, sempre passa ali, mas não entra, um dia ela resolve entrar, você está lá na frente. E aí, gente, se você recebe essa pessoa com um sorriso, e todas que você for receber, recepcionar, der um sorriso para a pessoa, gente, façam esse teste. Natural e invariavelmente a pessoa vai sorrir de volta. Ela vai retribuir o que você deu. O que você deu, você vai receber. Você sorri para ela, fala, boa noite ou bom dia, seja bem-vinda. A pessoa vai sorrir para você. E aí a pessoa vai entrar, já vai entrar com uma outra mentalidade, com outro ânimo, né? Porque aquele sorriso emana uma vibração superior, de luz. A pessoa já vai entrar de feliz. Olha só, faz toda a diferença. Mas, se você chegar ali com a cara amarrada, não sorrir para ele, boa noite, cara fechada, a pessoa vai continuar com a cara fechada, ela não vai te dar um sorriso, né? Então, é por isso que Jesus falou, fazei ao outro o que você quer que o outro faça para você. Agindo assim, nós vamos estar agindo dentro da lei de liberdade. A gente está dando o direito da pessoa fazer o que ela quiser, mas você faz o melhor. Você fazendo o seu melhor, o natural é você receber o melhor também. Dá o direito do outro fazer. Lei de liberdade. Mas você faça o melhor, né? Agora, uma coisa que nos acaba é, ensinando a lei de liberdade é a convivência com as outras pessoas. Porque enquanto a gente está sozinho lá na ilha, só nós e mais ninguém, né? Aí você não tem com quem nem falar, não tem com quem brigar, não tem com quem dividir nada. E aí, portanto, né, você não está aprendendo muita coisa ali naquela situação. É por isso que a pessoa que fica sozinha, é, o aprendizado é pequeno. Ou, né, para não dizer que é quase nulo. Bom, mas a convivência, sobretudo a convivência familiar, não é? Dentro da união conjugal, né? Que aí vem os filhos também, vem a família da esposa, a família do marido. E nessa convivência a gente aprende a lei de liberdade, a respeitar o outro, porque o nosso direito vai até onde começa o direito do outro. Porque se você for infringir o direito do outro, passar por cima, a pessoa vai reclamar, ela vai se queixar. Opa, pera um pouquinho aqui, daqui você não vai passar, não. Para aqui você não avança. Às vezes pode dar até briga, coisas mais graves. Então, de uma maneira ou de outra, nós vamos acabar aprendendo a respeitar o outro, porque o outro vai impor o direito dela. Né? Porque o outro, ele não vai aceitar a usurpação do seu direito. E aí, de boa vontade ou não, nós vamos ter que brecar. Porque eu não posso passar, que senão vai ter problema. E a pessoa para. E aí, então, a gente aprende a convivência. Dentro da família, um ambiente muito facilitador para a gente aprender a lei de liberdade. Respeitar o outro, porque daí eu não vou ultrapassar a liberdade. Porque tem pessoas que vão se deixar, vão passando por cima. Daí a pessoa diz, não, pera um pouquinho, não dou liberdade para você falar assim comigo. Não lhe dou liberdade. Aí a pessoa fala, opa, pera um pouquinho, não faço mais. Porque você está ultrapassando o seu direito de liberdade. E a gente não pode fazer isso. Jesus já ensinou isso para nós.
né? Então, toda conduta nossa que subjuga a outra pessoa, seja dentro do lar, isso acontece muito, gente. Acontece muito, hein? Né? Entre casais, então, nem se fale, né? Entre pais com referência aos filhos, né? Às vezes é uma escravidão. Então, é uma subjugação. Né? E toda subjugação de uma pessoa a outra é contrária à lei de Deus. Então, nós estamos infringindo a lei de Deus. E toda infração à lei de Deus gera uma consequência negativa para nós. Né? Porque nós temos que entender que também existem a lei de fraternidade, lei de solidariedade, que está tudo dentro das leis do amor, que é a lei maior, e que a gente tem que observar. A lei de fraternidade tem que ser fraterno, solidário um com o outro, respeitar o direito do outro, a liberdade do outro, que também tem. Então, é esse posicionamento que Deus espera de nós, né? Agora vamos buscar. Eu estou tentando assim falar dentro de um tempo razoável, porque tem bastante coisa aqui, tá? Então vamos falar agora liberdade de pensamento e de consciência. Nós temos o direito à liberdade de pensamento e de consciência, sim, não é? Todo espírito humano, portanto, o espírito que já ingressou no reino humano, ele passa a ter o pensamento contínuo. Os espíritos que ainda estão na fase grupal e na fase, portanto, de um reino anterior ao humano, seja ele animal, etc., eles ainda não conquistaram o pensamento contínuo. Então, o pensamento dele vai até um certo ponto, aí embaralha, aí não continua, aí volta para outra coisa. Isso é um cachorrinho, um bichinho, é assim. O ser humano não. Ele é reflexivo, ele continua pensando, mas também até um certo ponto, viu? O nosso pensamento, embora seja um pensamento contínuo, ele não, porque nos falta ainda um sentido, né? Nos falta um grau de evolução. Os espíritos puros é diferente. Então, a gente começar a refletir sobre a obra da criação, e aí a gente vai nas estrelas, para lá das estrelas, da galáxia e tal, chega um ponto que você entra num emaranhado que você não consegue sair dele. Aí somente volta para a sua realidade, para o nosso mundinho aqui, né, que já não é pouca coisa. Então, embora o pensamento humano, dos espíritos humanos, seja contínuo, ele tem suas limitações por causa da nossa inferioridade ainda. Bom, de toda maneira, embora nós tenhamos o direito de liberdade de pensamento e de consciência, é preciso compreender que o pensamento é força criadora. E, em um livro psicografado por Chico Xavier, eu acho que eu não sei se é o segundo ou o terceiro, que ele fala assim: o desejo é elemento criador, é manancial de poder. Ou seja, o desejo, ele parte de um pensamento, né? Eu diria assim que o desejo, ele vem de dentro do ser, né? Então, ele vem de um sentimento, e aí a forma dele é criada pelo pensamento, e há uma criação mental. Se nós estivermos, por exemplo, no mundo físico, a gente não percebe, não vê. Mas, na realidade, se a gente estiver no mundo espiritual, esse nosso pensamento cria aquilo que a gente pensou, de ruim ou de bom. Então, como nós somos centelhas de Deus, nós criamos, somos co-criadores, e o nosso pensamento é força criadora. Então, é preciso pensar aquilo que a gente pensa, nós vamos ser responsáveis, porque Jesus falou que nós vamos responder não somente por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que também nós pensamos. Por quê? Ah, mas não fiz nada, eu só pensei, mas acontece que o pensamento é força criadora. E quando a gente pensa alguma coisa que pode, inclusive, refletir em porque veja bem, nós é que criamos as doenças em nós pelos nossos pensamentos negativos. Os nossos pensamentos negativos, maléficos, né, de ódio,
de rancor, de ressentimento, de sentimento de culpa, gera doença no nosso corpo físico, porque esse nosso pensamento, ele entorpece a reprodução celular, gerando, inclusive, câncer. Então, é preciso cuidar do pensamento. Fora que o nosso pensamento, ele vai aonde a gente endereça. E nós podemos prejudicar outra pessoa. Por isso, Jesus falou que nós temos que cuidar do nosso pensamento. Porque nesse livro do André Luiz, aqui o desejo é manancial de poder. É manancial de poder. Então, embora nós tenhamos a liberdade de pensamento e de consciência, nós também respondemos pelo aquilo que nós estamos pensando e criando. Isso que é preciso ter um cuidado. Então, nós vamos pensar no bem, não vamos pensar em fazer o mal para ninguém. Né? Eu quero aquela pessoa se bate o carro lá na esquina. Estão pensando mal para a pessoa. Estão pensando. E outro, o nosso pensamento, ele não dissolve, ele vai para a psicosfera, que seria uma atmosfera. Por exemplo, eu estou com um carro e lanço a fumaça do carro, vai para onde? Para a atmosfera. E o nosso pensamento vai para a psicosfera. Esse pensamento pode ser captado por uma pessoa que tem um padrão vibracional semelhante e ela reforçar um pensamento dela e ela, então, acabar fazendo o mal. Então, nós somos responsáveis porque com o nosso pensamento, nós acabamos podendo levar a pessoa a fazer o mal também. Então, é preciso cuidar dos nossos pensamentos. Eu sei que é difícil. Ah, mas eu não consigo. De fato, é muito difícil mesmo. Mas começar a cuidar para evitar os pensamentos negativos que podem prejudicar a outra pessoa e prejudicar a nós mesmos. No mundo espiritual, quando a gente está desencarnado, porque no mundo físico a gente não vê, não percebe. Mas, no mundo espiritual, nós vemos e criamos de imediato. Não é? Então, eu já contei para vocês, acho que mais de uma vez, sobre o caso de uma pessoa que foi atrás do Chico, que já estava indo para o serviço, e pede para ele cuidar do marido que está mal. Ele fala, estou atrasado, Emmanuel fala, não, vai lá. Ele foi lá, tal, cuidou. E na hora que ele estava indo embora, pegar o ônibus que estava para passar, o Emmanuel falou para ele, agora olha para trás. E a mulher, ele viu vindo na direção dele um jato de luz que penetrou no coração dele. Emmanuel falou, olha, isso aí é o sentimento e o pensamento dela dirigido a você, pelo bem que você fez para o marido dela. Já pensou se ela não tivesse ido? O que é que tinha vindo? Aí Chico pensou, puxa vida, né? Então, que o Chico via isso porque tinha clarividência, mas a gente não vê, mas nós vamos sentir. Nós vamos sentir. Quem tem uma mediunidade, umas percepções mais afloradas, sente e percebe a energia do ambiente, que emana de alguém que você está perto, você vai num local onde as pessoas estão ali, sabe lá fazendo o quê, então a gente tem que cuidar. Inclusive evitar alguns ambientes, né? Por causa dos pensamentos das pessoas. Então, a qualidade da atmosfera psíquica do planeta é também responsabilidade nossa. Então, é preciso que individualmente nós cuidemos dos nossos pensamentos e coletivamente todos nós façamos o mesmo. Respeitar o direito de religião do outro, o direito, a opção política do outro. Não vamos arrumar confusão com ninguém, porque a pessoa tem uma tendência política ou religiosa, nós precisamos respeitar. O direito é de pensamento da pessoa. Se ela pensa daquela maneira, ela pensa. Não é? E não adianta a gente querer ir lá tentar mudar a pessoa, ela não quer ser mudada, ela acredita naquilo, então já tem que deixar. Mas se ela pedir opinião, aí a gente dá. Fala, olha, eu acho de outra maneira, eu tenho outro ponto de vista, com respeito, com educação, mas não ir chegando e impondo que a pessoa pode repelir. E às vezes com violência, então é preciso cuidar e respeitar o direito das outras pessoas em tudo. Né? O direito da esposa, o direito do marido, dos filhos, porque o filho não é escravo nosso. Porque o filho, na realidade, nós estamos na condição e exercendo a paterno-maternidade.
Mas é um espírito, filho de Deus como nós, e numa outra encarnação ele pode ser o nosso pai, nossa mãe e nosso filho dele. Então precisamos respeitar o filho como um espírito de Deus, que Deus nos colocou na nossa responsabilidade para nós guiarmos e orientarmos. Façamos, então, o nosso melhor, sempre respeitando. E outra, gente, os espíritos que estão reencarnando em massa, sobretudo no Brasil, no planeta, mas sobretudo no Brasil, porque o Brasil tem uma missão espiritual. É a parte do evangelho, coração do mundo. Gente, o Brasil daqui para frente, eu digo daqui para frente porque o Chico falou que até 2019 era um negócio, 2019 para frente era outro. E nós não fizemos a opção de guerra de extermínio. Então, o nosso caminho vai ser suave. Então, esse final de transição vai ser mais suavizado. E o Brasil tem a missão espiritual que o Cristo escolheu, que Deus escolheu. Nós vamos ter no Brasil, isso em decorrência, sobretudo, pelo que vão levar adiante isso pelos espíritos que já estão reencarnados, que estão reencarnando e que vão reencarnar. Espíritos de quinta dimensão, de sexta dimensão, e talvez até de sétima, e pode ser até espírito puro, também, além de espíritos de outros mundos, sobretudo das Pleiades, porque eu estou dizendo sobretudo no Brasil, então vão transformar o Brasil verdadeiramente na pátria do Evangelho Coração do Mundo. E vai ser derramado no Brasil um espírito de santidade e de justiça, porque Jesus falou, eu não vim trazer a paz, mas a justiça. E no Brasil nós vamos ver isso. Ser derramado na pátria do Evangelho, no coração do mundo, espírito de santidade e de justiça. Nós iremos ver, se nós estivermos encarnados. Se não tiver encarnado, tiver desencarnado, vamos ver também, a não ser que a gente for excluído daqui. Esperemos que não, né? A gente acha que não. Vamos continuar torcendo para que não. Vamos respeitar as leis que vai dar tudo certo, tá? Então, o que Jesus ensinou? Ensinou para nós o seguinte, que a gente deve tratar o outro com respeito, tratar o outro com educação, com doçura. Jesus nunca foi de usar de violência com ninguém. Espírito puro não usa de violência. Então não devemos violentar o coração de ninguém. E quando eu falo em violentar, estou falando no sentido moral, nem estou falando no aspecto físico, hein? Porque eu nem estou cogitando que uma pessoa que seja espírita vai usar de violência física. Estou nem cogitando, que eu estou falando para nós espíritas, né? Mas a violência moral também é nefasta, porque nós vamos desrespeitar o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso semelhante. Se nós não respeitarmos o nosso irmão, a nossa irmã, como é que a gente vai querer que nós sejamos respeitados? Porque quando a gente desrespeita, a gente atrai para nós uma vibração de desrespeito. Vai acontecer de nós também sermos desrespeitados. Então, se nós não queremos ser desrespeitados, respeitemos o nosso semelhante e pensemos sempre no bem. O próximo assunto é livre-arbítrio e fatalidade. Bom, Deus nos criou e nos concedeu o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o direito que Deus nos concedeu para nós fazermos as escolhas que nós consideramos a mais apropriada para a nossa vida. É claro que é um livre-arbítrio relativo, nós não temos livre-arbítrio pleno. Somos espíritos imperfeitos, o nosso livre-arbítrio é limitado. Eu sempre comparo o nosso livre-arbítrio ao de um peixinho em um aquário. Dentro do aquáriozinho, o peixinho tem o livre-arbítrio. Ele pode dar debaixo da concha, ele pode dar atrás da plantinha, ele pode esconder embaixo da areia. Ele tem o livre-arbítrio, mas não além disso. O nosso livre-arbítrio também é limitado. Nós podemos sair, por exemplo, da galáxia e ir para outra galáxia? Não. Nós não podemos sair nem do nosso planeta. O mar, talvez, o máximo ir até a Lua. Mas, além disso, não dá. Por que não dá? Não dá porque nós não temos condições morais para isso. Intelectuais, pode ser, mas morais nós não temos. Nós não respeitamos as leis divinas, como é que a gente vai querer sair daqui? Vai espalhar o mal? Nós não vamos sair daqui, nós vamos ficar presos aqui.
até que a gente viva conforme as leis de Deus. O nosso corpo é feito da matéria do planeta. O nosso corpo astral é feito da matéria astral do planeta. Então, se eu sair para outro planeta com o meu corpo físico, o que vai acontecer? O meu corpo físico vai morrer. O corpo astral não vai poder ir, vai ficar aqui. Vai só o corpo físico, o astral fica. Eu não vou levar, vai ficar aqui, porque não dá para levar. Chega lá, desencarnado, ou se não vai viver, porque não dá, porque a matéria é feita daqui, você vai para lá, é outro tipo, não tem. Agora, os espíritos puros, eles vão para toda parte, né? Vão para toda parte. Mas nós não temos o direito ainda. Por isso que eu falei que o nosso livre-arbítrio é limitado. Agora, aí o tema é livre-arbítrio e fatalidade. A fatalidade que trata o estudo é simplesmente uma consequência. Então, a fatalidade seria como sinônimo de consequência, porque nós temos várias leis que trabalham em conjunto, entre elas a lei de causa e efeito. Então, se eu faço uma coisa, consequentemente vai dar um resultado, ou fatalmente vai dar um resultado. Mas mesmo fatalmente, esse resultado fatal, ele pode ser minimizado, amenizado, porque entra uma outra lei, que é a lei de misericórdia. A lei de misericórdia pode amenizar essa consequência fatal, essa fatalidade da consequência que foi decorrente de uma ação minha. Então, por exemplo, né, no caso que foi contado por Chico Xavier, não é? É de uma pessoa, né, numa encarnação, era um fazendeiro, né? E tinha um empregado, um escravo, que ele achou que estava muito lento no serviço, não fazia a contento, e era uma fazenda de cana-de-açúcar, e tinha que moer a cana, porque estava e tudo mais. Ele ficou tão enfesado com aquele escravo, que ele foi lá e falou: você não sabe como é que faz para moer essa cana? É assim. Aí pegou um feixe de cana, o braço do escravo, pôs tudo junto e moeu tudo junto. O braço do escravo junto com a cana. Agora você aprendeu? Né? Então, ele foi responsável pelo braço do escravo ter sido decepado. Ele colocou lá para moer tudo junto. Bom, ok. Terminou a encarnação, desencarnou, o escravo desencarnou. Ok. Ele estava numa outra encarnação. Na outra encarnação, ele ficou um tempo no espiritual. Lá ele se arrependeu, o escravo perdoou, e ele estudou, foi para a colônia e se preparou para a nova encarnação. Na nova encarnação, ele tinha feito um programa encarnatório que ele ia perder o braço também. Ele próprio pediu. No mundo espiritual, ele ficou consciente do erro dele e tal. E ele, com os mentores, programaram uma encarnação para, nessa encarnação, ele também perder o braço. Não aquele escravo que ia fazê-lo perder, não, porque o escravo perdoou, estava já iluminado e tudo mais. Mas na situação da encarnação, ele também perderia o braço. Seria uma consequência, uma fatalidade que aconteceria com ele. Por quê? No entanto, durante a encarnação, essa que ele pediu para perder o braço, ele nasceu em um lar onde ele se tornou espírita, desde cedo, né, na mocidade, e era uma pessoa boa, no serviço trabalhava numa fábrica, ajudava todo mundo, na casa espírita era extremamente prestativo, chegava ao primeiro, era o último a sair, ele já chegava, abria, limpava tudo, os banheiros, varria, deixava tudo pronto, quando chegavam os trabalhadores para ir lá para a tarefa de assistente espiritual, encontrava a câmara mediúnica limpinha, com as cadeiras no lugar, tudo arrumadinho. Fazer as pessoas até ver, nossa, mas está tudo arrumado, quem que arruma, tal, que bom, né? Que tem organização aqui. Ninguém nem sabia que era ele, alguns sabiam, outros não. Então ele era muito dedicado, e quando ele participava das atividades na Câmara Mediúnica, ele ficava na sustentação, os mentores gostavam dele, porque ele era uma pessoa operosa e tal, tal, tal. Ele trabalhava na fábrica, e aí, certa feita, ele estava na fábrica trabalhando,
E ele trabalhava em uma máquina que fazia cortes, né? De cortar lâminas e tal, tal, tal. E ali, naquele processo do trabalho dele, ele deu uma descuidada, a máquina deu uma emperrada e decepou um pedaço do dedo dele. Aí, sabe, sangue por todo quanto é lado. Mas ele era muito querido na fábrica, né? E aí, o gerente logo correu lá, porque todo mundo já, né? Aquele sangue todo. O que aconteceu? Já foram lá. Próprio, o próprio encarregado lá pegou, pôs no carro, levou para o hospital, arrumou o dedo dele. Arrumou não, né? O dedo cortou, não tinha mais jeito, né? Mas, enfim, fez lá uma sutura no pedaço lá que ficou metade do dedo, outra metade cortou e não prestou mais, né? E aí o médico deu para ele o dia, tal, a coisa toda, né? Porque não dá para ir trabalhar daquele jeito, tal. Mas de toda maneira, ele falou: não, mas eu quero ir lá para agradecer, né? Todos, tal. Eu não vou trabalhar hoje, mas queria agradecer. Foi lá, agradeceu a todos, todo mundo abraçou, tal. Até ficaram pensando assim: puxa vida, mas é uma pessoa tão boa. Ele nunca falta, chega cedo, ajuda todo mundo, divide até a marmita com os outros. Como é que Deus permite acontecer um negócio desse com uma pessoa tão boa? Né? Enfim, ele foi para casa, ele tinha tomado analgésico, não estava sentindo dor, e foi para o centro espírita. Mesmo com o dedo lá, daquele jeito, que não estava mais sangrando, nem nada, tudo. Fez um curativo, ele não sentia dor, que era dia de tarefa, casa espírita, ele foi. Chegando lá, ele, né, não pôde fazer, né, tudo que ele fazia, né, normalmente, mas ele estava lá, participou, ficou na Câmara Mediúnica, dando sustentação, mas ele ficou pensando: puxa vida, né? Eu ajudo todo mundo, né? Eu venho mais cedo, eu lá no serviço eu faço tudo isso aí. Como é que Deus permite que acontecesse isso comigo? Ficou na cabeça dele: nossa, mas o que eu fiz de errado? Não fiz nada de errado e tal. E com esses pensamentos ele foi embora. Na outra sessão espírita, no final, o mentor deu uma mensagem, né? E foi para ele a mensagem, né? E aí contou para ele, falou assim: olha, realmente, você tem feito, né, as coisas certinhas, tal, 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 mas você fique feliz de ter perdido a ponta do dedo. Ele falou assim: mas feliz? Eu não estou feliz porque, olha aqui, que eu quero que eu seja feliz. Meu irmão. Aí contou para ele o que aconteceu e tal. Ele entendeu que era nesta encarnação para ele perder o braço inteiro. E ele perdeu a ponta do dedo. E que então ele devia ficar feliz. Quando ele entendeu a situação, ele falou: nossa, graças a Deus. E ficou muito agradecido. Né? Ele perdeu só a ponta do dedo. Não perdeu o braço todo, que nem ele fez com o escravo na última encarnação. Então, gente, o nosso livre-arbítrio, nós temos ele. A gente faz as coisas conforme nós nos autodeterminamos. Agora, nós não podemos esquecer que o nosso livre-arbítrio gera uma consequência correspondente. Então, é preciso a gente cuidar daquilo que a gente faz. Porque aquilo que a gente faz, pela lei de causa e efeito, volta para nós. Podendo voltar na mesma intensidade, dependendo da nossa atitude subsequente. Porque nós podemos amenizar a consequência do nosso ato desde que nós passemos a pagar. Porque quando nós fazemos o mal, o que acontece? Nós contraímos uma dívida perante a lei divina, que nós infringimos a lei. Quando a gente infringe a lei divina, nós infringimos a lei, então nós afrontamos a lei. Quando nós afrontamos a lei fazendo mal, vem uma consequência para nós, né? E como é que a gente paga essa dívida que nós contraímos? Só tem um jeito: fazendo bem. Então, o único jeito de pagar o mal é fazendo bem. É pagar o mal fazendo bem. Pagar o mal com o bem. Então, na medida em que, embora nós tenhamos feito o mal pelo nosso livre-arbítrio, mas nós, subsequentemente, nos arrependemos e começamos a fazer o bem, nós começamos a pagar esse mal. Com isso, pode ser que até nem precisemos passar
pela fatalidade de sofrimento que a gente teria que passar. Ou pode ser amenizado. Então, a fatalidade da consequência negativa de um ato nosso mal pode ser amenizado ou até mesmo eliminado. Mas nós não podemos esquecer nunca que o nosso livre-arbítrio não é ilimitado, primeira coisa. Segundo, tem consequência tudo que nós fazemos. Né? Então, olho aberto. Conhecimento do futuro. É um outro assunto. Conhecimento do futuro. Quando os hebreus se encontravam cativos, presos, né, escravizados no Egito, ficaram 400 anos presos lá como escravos, os hebreus, né, que nós chamamos de judeus hoje. Naquela época, né, o povo egípcio, eles adoravam vários deuses, inclusive dialogavam, consultavam, e o povo hebreu vivendo lá aprendeu também, né, e conversava e falava com os espíritos, pedia orientação para isso, para aquilo, e os espíritos falavam. Hoje é assim também. Tem muitas pessoas que vão em templos espirituais, eu não estou falando em templo espírita, não é? Eu não estou falando em templo espírita, mas alguns templos espirituais, não os espíritas, as pessoas vão para conversar com espíritos, como naquela época do Velho Egito. E o espírito fala, né, que a pessoa tem que fazer ou não tem que fazer e tudo mais. Tem um colega meu, inclusive, né, vou falar o nome, é claro, né, que já está com 5 anos a mais do que eu. Estou com 62, o colega, então, está com 67. Ele já podia estar aposentado, ó, há um tempão. Né? Eu já estou há 3 anos, ele podia estar mais ainda. Mas ele não aposenta. Ele não aposenta. E ele me disse que não aposenta porque lá onde ele foi, o Espírito falou para ele que ele não deveria aposentar, que ele precisaria continuar trabalhando. Olha, gente, eu, sinceramente, dentro do que eu já estudei, né, dentro daquilo que eu tenho conhecimento, nenhum espírito de luz vai falar para nós o que nós temos que fazer e o que nós não temos que fazer. Por quê? Por causa da lei do livre-arbítrio. Eles não vão tolher o nosso livre-arbítrio. O espírito de luz não vai fazer isso. O espírito de luz não vai falar para nós, faz isso, faz aquilo. O máximo que eles podem fazer, eles fazem, é nos intuir para o bom caminho sempre. Mas dizer para nós, faz isso, faz aquilo, não, mentor não faz isso não. Enfim, né? Bom, então, aí, quando Moisés conseguiu tirar o povo hebreu de lá, do Egito, e eu levar para Canaã, que seria a terra prometida, e ficaram 40 anos no deserto lá, para cima e para baixo, porque aquela geração tinha que, né? Aquela geração não podia ir para Canaã, que seria a terra prometida. Aquela geração, toda a problemática do tempo lá, do tempo que viveu lá no Egito, essa geração não podia ir. A geração nova, tanto que foi o próprio Moisés que formou essa geração nova. E essa geração nova que foi. A geração velha morreu lá no deserto, que eles ficavam para cima e para baixo, morreram tudo lá. Muito bem. Foi aí que Moisés deu a ordem proibindo o contato com os espíritos. Proibindo. A partir daí, não podia mais. E os espíritos falavam o que ia acontecer. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Previa o futuro. Porque o espírito, quando está desencarnado, ele tem uma liberdade de conhecimento e de amplitude maior. O espírito mais evoluído tem. Mas nós, encarnados, nós não temos. Nós nem lembramos da nossa última encarnação. Nós não temos condições nem de lembrar quem é a pessoa que está convivendo conosco. Às vezes é um inimigo do passado, que é o nosso filho agora. Por isso que ele não se dá com a gente. Né? Esse filho não gosta da gente, não sabemos por quê. Eu não fiz nada para ele, mas já fez antes. Ele não gosta de você porque cada vibração não bate. Aí nós falamos que o santo nosso não se bate, né? Então, o conhecimento do futuro, os espíritos de luz têm, do passado, do presente, do futuro, e eles sabem, né? E nós, aqui na encarnação, não é bom saber mesmo. Porque, por exemplo, assim, vamos pensar o seguinte.
Eu tenho conhecimento que no futuro eu vou ficar rico. Não vou mais trabalhar. Eu vou ficar rico, não vou fazer o quê? Eu não vou fazer mais nada. Eu vou ficar rico, vou ficar quietinho aqui. Só que, na realidade, eu vou ficar rico porque eu vou trabalhar. Aí eu fico sabendo que eu vou ficar rico e não trabalho mais. Aí não acontece isso, né? Ou então, eu fico sabendo que vai acontecer determinada coisa e eu vou me desesperar. Eu vou me apavorar. Eu vou me desestruturar. E não vou prosseguir no meu processo evolutivo normal como deveria ser. Eu vou perder a paz por saber de coisas que acabam afetando a nossa vida, né? Certa vez, Santo Agostinho estava lá no seu jardim, carpinando lá, que ele gostava muito de cuidar do jardim, eu gosto também, cuidar, tirando matinho e tal, com aquela enxadinha dele, aquela coisa toda. E o Frei Leão, gostava muito dele, né, que era um discípulo dele, chegou nele e falou, paizinho, que era a forma carinhosa que o Frei Leão tratava Santo Agostinho, ele disse, paizinho, se o senhor soubesse que fosse morrer amanhã, o que o senhor faria, paizinho? Aí, Santo Agostinho pegou sua enxadinha, colocou assim no chão, colocou a mão no queixo, ficou pensando e respondeu para o Frei Leão: meu filho, eu continuaria carpindo o meu jardim. Isso é paz, é sentimento de que está fazendo tudo certo. Então, a gente saber do futuro, às vezes, pode nos desesperar, nos desesperançar, comprometer o nosso projeto de encarnação. É por isso que a gente não sabe. É por isso que não é bom ter conhecimento do futuro. Tem uma amiga minha que está desencarnada que ela tinha mediunidade de presciência. E o que acontecia? Ela ficava sabendo com antecedência a morte das pessoas. Ela ficou sabendo que uma pessoa que ela conhecia, de um prédio próximo, iria pular do prédio, ia desencarnar. Ou às vezes ela ficava sabendo de algum acidente que ia acontecer, ia correr desencarnação. Não é fácil a pessoa ter essa mediunidade. É difícil você lidar com isso. Né? Então ela ficava sempre angustiada, triste, mas como é que ela ia falar, né, para os outros essas coisas? Primeiro que a pessoa não ia acreditar. Ia falar para um familiar, você está louco? O que é isso? Você está maluco? Vai ficar falando besteira? Para com isso! Então, a pessoa não ia acreditar. Sabe daí? Nem dentro da família não acreditava. E aí vinha aquela angústia, aquele sentimento de tristeza. E pior é que acontecia o negócio. Né? Aí ficava com mais culpa ainda, mas se eu tivesse falado, quem sabe? Então, gente, nós que estamos na encarnação, porque nós estamos em um mundo de expiações e de provas. Então, ou nós estamos em missão, no caso está em missão o espírito que não está em prova e nem está em expiação, que é a minoria, convenhamos, né? Convenhamos, a maioria não está em missão não, gente. A maioria está em prova ou expiação. E aí, não estando em missão, vai estar em prova e expiação. E aí, você vai ficar sabendo da expiação, melhor não saber, né? É melhor não saber, melhor não saber. Porque daí a gente vai conseguir, com um grau maior de possibilidade de cumprir o nosso propósito, o nosso projeto de encarnação, não é? Aqui, ó, tem uma parte que diz assim, se o homem conhecesse seu passado, ver-se-ia tentado a ir procurar por aqueles que, de uma forma ou de outra, a ele se vincularam, seja por afeto ou seja por desafeto. Saber, portanto, já pensou se soubesse que o seu marido fosse o seu carrasco da encarnação passada, como é que você ia conseguir conviver com esse marido? Difícil, não? Dificílimo. Então, gente, até não é recomendável ir fazer terapia de vidas passadas por isso, hein? Porque elas não têm estrutura. Não é? Melhor deixar isso de lado, não é verdade? Bom, a parte B fala
da missão do homem inteligente. Porque a inteligência, ela é um dos predicados que nós buscamos na encarnação. Então, a gente encarna para desenvolver a inteligência e para desenvolver também as virtudes morais, não é? Normalmente, a inteligência se desenvolve primeiro, subsequentemente, vem o desenvolvimento moral. Se a pessoa ela não busca desenvolver-se moralmente, fica só com a inteligência, via de regra, vai acabar usurpando, vai acabar usando para o mal, não é? Mas a missão da pessoa inteligente não é fazer o mal para ninguém. Até muito pelo contrário. A missão da pessoa inteligente é ajudar aqueles que estão na retaguarda. É através da inteligência que a pessoa poderá, por exemplo, se for aquela que tem a missão de, através da inteligência, criar coisas novas através dos inventos, não é? E vai criar uma condição para a sociedade viver melhor, com mais conforto, assim por diante. Por outro lado, a inteligência também, se for no concernente à educação, não é? Então, a pessoa tem a inteligência e ela vai usar para educar a criança e os adultos na sala de aula, sendo um bom professor, sendo uma boa professora, e vai ajudar as outras criaturas que estão na retaguarda a sair da ignorância. Né? Então, às vezes, tem pessoas adultas, por incrível que pareça, tem. Né? No Brasil, na Europa, nos países do primeiro mundo, quase não tem. Mas o nosso país ainda tem pessoas que não sabem ler nem escrever. Ou tem aqueles casos de analfabetos funcionais, que sabem desenhar o nome, como se diz, né? Tem pessoas que tiram, por exemplo, carteira de habilitação, não é? A chamada carta, mas não conseguem, porque não sabem ler nem escrever, embora tenham diploma, porque pagaram. E aí tem que pagar também a habilitação. E, infelizmente, há aqueles que aceitam o dinheiro para aprovar a pessoa, que, nesse caso, é considerado analfabeto funcional. Então, a pessoa não sabe, muitas vezes, ler, ou lê com muita dificuldade, ou lê poucas palavras. Então, aquele que tem inteligência e é um professor, é uma professora, vai ajudar e muito aquelas pessoas que ainda não sabem ler e escrever. Ou as crianças que entram na escola e vão aprender desde as fases primárias da educação infantil e depois no ensino fundamental e, subsequentemente, no ensino médio e depois no ensino superior. Então, a função e a missão das pessoas inteligentes dentro do processo educativo, ele é fundamental. Além de que nós não podemos desconhecer sobre a inteligência emocional, não é? Que é aquela que nos leva a ter uma compreensão melhor da outra pessoa, empatia, que é aquelas funções que são exercidas sobretudo pelos psicólogos, pelos psiquiatras. Então, a pessoa, às vezes, chega lá com um problema emocional, e o psicólogo ali, não é, ajuda aquela pessoa a sair daquela situação, que muitas vezes pode levar a pessoa até a se suicidar. Tem casos de pessoas que já estão pensando em suicídio. E vão ao psicólogo, às vezes a mãe observa e percebe, ou um colega, né? Ele começa a cortar o braço, não é? E aí vai na psicóloga ou do psicólogo e recebe a ajuda desse profissional, não é? E a vida da pessoa se transforma e muda para melhor, não é? Nós não podemos esquecer a função do médico. Tudo isso é o desenvolvimento da inteligência e a missão da pessoa inteligente. Né? Dentro da medicina, a pessoa exercendo seu mistério ajuda muitas pessoas. É claro que tem a remuneração, mas um bom médico
vai atender também, como o doutor Bezerra de Menezes fazia, o médico chamado médico dos pobres, atender também a pessoa que muitas vezes não tem o recurso para pagar. Então, por exemplo, o médico está lá no seu consultório, como aconteceu no próprio caso do André Luiz, vocês vão lembrar, né? É quem lê o livro, ou mesmo é quem filme, não é? O André Luiz estava lá no seu consultório e algumas vezes chegava uma pessoa que não tinha como pagar. A secretária do André Luiz atendia, falava, não, deixa aí, no finzinho a gente encaixa aí e tal. E o André Luiz via que tinha pessoa para atender, ele já logo via que a pessoa que não tinha dinheiro, né, pelas roupas, tudo, olhava feio para a secretária fazia aquele jeitinho, dava um sorriso, um aceno de cabeça, ele acabava atendendo. E olha, gente, essas pessoas que ele atendeu sem cobrar, uma delas, quando ele estava desencarnado, fez uma prece tão fervorosa e, além dessa pessoa, só a mãe que fez as preces para ele. Então, vocês vejam que é importante, não é? E não podemos também deixar de mencionar as outras profissões, todas elas utilizando a inteligência, como a política, a magistratura, né? Os setores de justiça, de segurança, e assim por diante. Todas essas pessoas se encontram dentro do processo utilizando a sua inteligência. E a missão é que a inteligência, né, é a missão do homem inteligente. Quando a gente fala o homem, é o ser humano, homem e mulher, é evidente, né? E é uma missão que, se bem executada, acaba levando ao desenvolvimento da moralidade, do caráter. Na medida em que a gente, por exemplo, no caso do médico, atende de boa vontade uma pessoa que não pode pagar, ele está exercitando a fraternidade, a solidariedade, misericórdia. São todas virtudes morais que estão sendo lapidadas, que estão sendo desenvolvidas a partir da conquista da inteligência. Então, a missão do homem inteligente na Terra é promover o desenvolvimento da virtude moral através das atitudes decorrentes da inteligência. Mas enquanto a pessoa ainda não fica receptivo, mas fica totalmente rígido para isso, ele só vai usar a inteligência dele para ele mesmo, para si próprio, para vantagem pessoal. Mas nós não podemos esquecer que, embora nós tenhamos conseguido conquistar a inteligência, nós podemos ser impedidos de utilizá-la se a utilizemos mal em algum momento. Aí você vai encarnar em um corpo cujo cérebro não vai lhe permitir usar a inteligência. Vai ficar naquela situação, né, difícil e não vai conseguir, porque tem um cérebro com problemas, porque usou mal em outra oportunidade. Pode ser, inclusive, que a própria criatura peça isso, depois que vai para o mundo espiritual, entende, se arrepende, aí vai pedir, né, uma experiência encarnatória nesse sentido. Porque a pessoa sabe que se voltar numa encarnação com os mesmos atributos da inteligência, há uma grande probabilidade de a pessoa errar de novo. Então, daí ela pede para reencarnar em um corpo que não lhe permita o uso da inteligência, né? Há muitos casos assim, o próprio Chico Xavier contou vários casos nesse sentido, muito interessantes. Portanto, a inteligência é um atributo do espírito que foi conquistado ao longo das múltiplas encarnações, né? E aqui diz assim, né, que eu tinha falado também, mas só para a gente reforçar, né? É de fundamental importância que aquele que possui maior cabedal de conhecimento, força moral, ampare, apoie, incentive e oriente aqueles que fazem parte da sua vida, seja em que segmento for. Deus nos concederia ferramentas que não tivessem objetivo de uso. Então, a pessoa que tem conhecimento, que tem inteligência avantajada,
Aquelas que estão ao nosso redor, porque dá para ajudar o planeta inteiro, aquelas que estão ao nosso redor, nós devemos estender a mão. Então, é o mais forte, sempre ajudando e auxiliando e amparando os mais fracos, para que possam também ascender na sua evolução. Como os nossos mentores fazem para nós. Que nós somos ainda espíritos cheios de imperfeições, e nós temos o nosso mentor, que sempre vai estar ao nosso lado, para nos ajudar. Embora também haja aqueles que não nos querem o bem propriamente dito. E tem um detalhe. Se nós dermos sintonia para aquele espírito que não quer o nosso bem, que nós chamamos de obsessor, e aí a gente vier a tomar uma decisão equivocada e errada, nós não vamos poder culpar o obsessor. Ah, mas eu fiz isso porque é o obsessor que me incentivou, ele que ficou falando para eu fazer, eu não queria, ele falou, eu fui lá e fiz. A culpa é dele, eu não quero nem saber. Se tiver que ser punido, é punido ele. Gente, não é assim que funciona. Porque o obsessor não coloca nada em nós que nós já não tenhamos. Ele vai recrudescer. Ele só vai reforçar, mas nós já tínhamos aquilo. O pensamento que nós temos é nosso. Mas ele reforça, porque nós demos brecha. Nós temos o livre-arbítrio de ouvir ele ou ouvir o nosso mentor. Porque o nosso mentor vai também nos falar, não faz isso não. Larga a mão disso. Vamos seguir por aqui. Esse caminho que você está pensando e vai dar tudo errado. Larga disso daí, vamos por aqui. Às vezes o mentor até coloca algumas dificuldades para a gente não seguir naquele caminho. A gente, não, mas eu quero, mas eu vou. E aí o mentor fala, bom, então fiz o que Deus você quer, então, né? Aí a pessoa vai se estrepar toda, se dá mal, e vai cair no sofrimento e não vai poder culpar o espírito. O espírito tem responsabilidade? Tem, é dele. Mas eu não posso transferir a ele a responsabilidade que é minha. Ele contribuiu, ele vai arcar com a responsabilidade dele, é problema dele, ele infringiu a lei, é questão dele. Mas a minha eu respondo. Embora ele tenha sugestionado, mas eu tinha outra opção. Eu não fiz porque eu não quis. Ou porque eu era mais forte, eu fui daquele lado. Mas nós tínhamos uma outra opção. O mentor estava do nosso lado. Então, também tem essa questão do livre-arbítrio, e que a gente pode ouvir um lado ou o outro lado. E aí a decisão é nossa. Não é o mentor que vai dizer para nós o que é que a gente tem que fazer. O obsessor até vai, né? A gente não tem que ouvir. Não é? Então, gente, é isso, né? Os assuntos desse capítulo, não é? Que é sobre a lei de liberdade. Na aula seguinte, na próxima aula, a gente vai para a lei maior, né? Que é a lei de justiça, amor e caridade. Uma delícia esse estudo. Lei de justiça, amor e caridade. Isso na parte A. E na parte B, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Então vai ser bastante bacana, bem legal esse estudo da semana que vem. Por hoje, a gente encerra por aqui. Se tiver alguma pergunta, alguma consideração, estamos em aberto. Ou, se preferirem do grupo, pode fazer também, que aí a lei responde, né? Que aqui quem responde é ela. Estou esperando. Nada? Ninguém? Muito bem. Então, a gente vai agora para o encerramento. E aí, Ale, deu a guarda-graça? Eu que respondo? É Não, claro. que é a parceria. É claro que é você. Colocando você no fogo, né, Ale? Ok, gente. Então, vamos para a prece de encerramento. Vamos fechar os nossos olhos, elevando o pensamento a Deus, agradecer o mentor amigo. Oremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Muita paz e muita luz. Muita gratidão a todos pela presença, pela participação, pelo estudo conjunto. E desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada. E até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus.